Olá, Girassol! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui no canal sobre redação do Enem. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Prof. Bárbara Garbinato. Eu trabalho com redação do Enem há 5 anos e no Enem passado, 85% dos meus alunos tirou mais de 900 na redação do Enem. E com esse intuito eu quero começar esse canal para dar algumas dicas gratuitas, como que você vai escrever uma boa redação lá no dia da prova do Enem 2025. E o tema da aula de hoje é como escrever uma redação mais 900 sem saber nada sobre o tema. Já me segue nas outras redes sociais para receber mais conteúdo sobre redação e agora vamos para a aula. Girassol, já pega o teu caderno porque você vai ter que anotar muita coisa na aula de hoje. E esse tema, de aula foi pensado naquele desespero que pode dar lá no dia da prova de chegar, ver o tema da redação e pensar: meu Deus, eu não sei absolutamente nada sobre o tema. Eu quero até comentar com vocês um pouco sobre isso, que esse não é um bom sinal, tá, Girassol? Não saber nada sobre o tema da prova do Enem. Eu vou dar algumas estratégias, a dica bônus do final do vídeo é justamente como não ter esse sentimento lá no dia da prova. Mas vamos supor que isso aconteceu com você não no dia do Enem, rogo a Deus, aconteceu com você na escola, ou você recebeu um tema do cursinho que você não sabe nada sobre o assunto, eu vou te ajudar a como que você vai escrever esse tema de redação. O primeiro passo, então, para que você consiga escrever uma redação, mesmo sem saber nada sobre o tema e ainda tirar mais 900, é fazer uma boa leitura dos textos de apoio. Os temas do Enem sempre têm uma coletânea de textos, de 3 a 4 textos motivadores para que você tenha alguma informação. Porque o Enem sabe muito bem, por exemplo, com o tema do registro civil, que talvez você nunca tivesse ouvido falar neste termo antes da prova. E a mesma coisa serve para a escola ou para o cursinho. Eu sei que algumas escolas e alguns cursinhos falham na hora de dar o tema da redação e não fornecem textos de apoio. É comum isso, às vezes os professores não têm tempo ou não sabem como funciona a prova e acabam só dando para vocês a frase temática e vocês não têm textos de apoio. Nesse caso, se você tá aqui nesse vídeo pensando, meu Deus, eu caí aqui porque eu quero escrever o tema da redação da escola ou do cursinho e não recebi texto de apoio. Então você vai fazer a sua própria pesquisa. Copia o tema que o professor te deu, joga no Google e procura informações, recortes de, por exemplo, noticiários ali com o G1, ou procura outros professores que já deram esse tema gratuitamente nas redes sociais. Às vezes a gente encontra textos de apoio prontos e aí você dá uma lida para entender sobre o que se trata aquele assunto, tá? Uma coisa muito importante sobre os textos de apoio do Enem é que eles não estão ali para você copiar. A ideia não é copiar, é te dar informações que vão te explicar o tema, afinal de contas, você precisa entender sobre o assunto para poder falar sobre ele, e também para te dar ideias de argumentos. Então, sabe aquela coisa? Meu Deus, eu não sei o que eu vou falar na minha redação porque eu nunca ouvi nada sobre o assunto. Então, você vai achar os argumentos que o texto de apoio vai estar te dando, tá? Não tem problema nenhum. Pegando de exemplo aqui, que nem eu comentei, com o tema do Enem 2021, visibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania. Vamos combinar que foi um tema muito específico falar da certidão de nascimento. E muitas pessoas podem ser que assim, nunca tivessem ouvido falar sobre esse assunto antes. O que o Enem fez no texto número 1, que é esse que eu tô dando zoom aqui para vocês? Eles explicam o que é fazer o registro civil. É a pessoa com registro de nascimento, é para ser reconhecida como o primeiro documento da vida. Então já explica aqui nessas informações em verde, olha só, explica o tema, tá em verde. E serve como argumento, tá em laranja. Pobres ou muito pobres, quase todas as pessoas que são negras que não têm a certidão, então a gente já pode pensar no racismo, na desigualdade social. Adultos, velhos e crianças, a gente já pode pensar também na falta de direitos dos idosos. Zero à esquerda, cachorro, nada, pessoa que não existe, marginalização social, preconceito, tudo isso só o texto 1 nos indicou. Então a gente entende o que é registro civil? É a certidão de nascimento. Se a pessoa não tem a certidão, ela não é reconhecida pelo Estado. Beleza, agora eu entendi sobre o que se trata o tema e eu já tenho aqui 4 ideias de argumentos só no primeiro excerto. A gente teria o texto 2, o texto 3 e o texto 4 ainda, mas eu não vou falar sobre isso agora. Tá bom? O segundo passo, então, é ter argumentos coringas. Gente, olha só, é diferente ter argumento coringa daqueles repertórios muito batidos ou que, assim, não fazem nenhum sentido, que eu já vi muita gente pegando na internet, aquele repertório do Carlos Drummond de Andrade, aí tinha uma pedra no meio do caminho, e aí a pedra no meio do caminho pode ser associada ao tema da redação.
Vamos combinar que isso é super forçado, né, Girassol? Então, esse tipo de coisa a gente vai evitar, porque você, o corretor, todos nós sabemos que esse repertório tá enfiado e que você só usou porque você não sabia mais o que colocar. Por isso que na aula de hoje eu vou te dar 4 argumentos e 4 repertórios coringas que vão ser muito válidos para tua redação do Enem. E você tem que ter esses 4 argumentos preparados, então você tem que chegar previamente no Enem com esses 4 argumentos e 4 repertórios para caso o tema da redação seja algo muito difícil, muito diferente no seu dia a dia, você não ficar tão nervoso e você ter pelo menos 2 argumentos aí para conseguir falar sobre, porque esses daqui são super coringas, tá? Vamos começar então com o descaso governamental, então descaso estatal, descaso do Estado, tá? Estado com letra maiúscula, gente, quando fala de governo. Aqui a ideia é o quê? Que o Estado não está fazendo nada para resolver o problema, isso é super coringa. Que repertório que a gente vai usar? Para Karl Marx, o Estado é um comitê para gerir os negócios comuns da classe burguesa, ou seja, os governos tomam medidas que servem apenas aos interesses da elite e são negligentes em relação às necessidades da classe trabalhadora. Na sua redação, mostre que essa análise do Marx explica a atual negligência do poder público em solucionar o tema da redação. A desigualdade social, a gente vai usar o livro diário Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, em que ela retrata a exclusão social, cultural e educacional. Então, olha só quanta coisa dá para usar na reda, vivenciada pelos moradores de favelas brasileiras que não possuem acesso a direitos básicos. Para relacionar na sua redação, você vai mostrar que o denunciado aqui por Carolina na década de 60 ainda se faz presente na realidade nacional. Terceiro argumento coringa, lacuna educacional, você vai dizer que as escolas não falam sobre o tema da redação em sala de aula. De acordo com Edgar Morin, as escolas devem ensinar para a complexidade, extrapolando o ensino de disciplinas técnicas. Então, a gente não vai ficar limitado apenas ao conteúdo técnico, apenas ao conteúdo do livro didático, mas também ensinar vocês a refletirem, a pensarem por conta própria. Só que, porém, na sua redação você vai mostrar que isso não se concretiza, pois as escolas não abordam o tema da redação, que normalmente o tema é algo que não está previsto, tá, gente, nos conteúdos didáticos, é algo mais social. E a inércia midiática, a mídia não fala sobre o assunto. Você vai usar a nossa queridíssima Djamila Ribeiro, as mazelas sociais são amenizadas à medida que deixam de ser invisibilizadas. Então a gente soluciona o problema quando a gente dá visibilidade para ele. Você vai mostrar que isso não acontece porque a mídia não está dando visibilidade para o tema da redação. Inclusive, isso aqui é super coringa para iniciar a tua redação também, tá? O terceiro passo para que você possa escrever uma redação mais 900 sem saber nada sobre o tema é ter repertórios nos 7 eixos temáticos. Prof, o que é eixo temático? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Os 7 eixos temáticos do Enem são as 7 grandes áreas de temas de redação que a prova cobra todos os anos. Então, o tema do Enem vai estar dentro de alguma dessas 7 áreas aqui. Questões sociais, direito e cidadania, educação, arte e cultura, tecnologia, meio ambiente e saúde. Se você tiver pelo menos 2 repertórios em cada uma dessas áreas, você já vai ter pelo menos um repertório para introdução e outro para argumentação, caso você não queira usar um desses argumentos coringas que a gente falou aqui, tá? Então você tem que pesquisar. E como é que você vai fazer isso? Você vai jogar no Google, vai falar com o ChatGPT, vai ler livros, ver séries e pesquisar. Isso se encaixa em que eixo? E aí você vai montar um caderninho de repertórios, um documento do Google, um documento notas do iPhone, tá? Com os teus repertórios dentro dos eixos temáticos, que isso vai te ajudar muito a evitar não saber nada sobre o tema. E aí você olha o eixo temático, aquele tema se encaixa, e aí você vai usar um desses repertórios, tá? E fazer uma solução completa, então, é o quarto passo para que você possa tirar mais 900, porque isso já soma 200 pontos numa das competências, então a tua nota sobe. E a proposta de intervenção é uma das partes mais fáceis da redação, porque você apenas tem que colocar esses 5 elementos, que é o agente, ou seja, quem vai fazer a atuação, a ação é o que vai ser feito, meio, como que vai ser feito, finalidade, por quê, para que vai ser feito, e detalhamento é qualquer informação a mais. Por exemplo, você explica como que vai ser realizado, né? Você traz o como e traz uma informação a mais. Você traz 2 finalidades. Você traz uma explicação sobre quem que é aquele agente. Isso é muito importante. Eu vou te dar uma coisinha aqui, assim, a mais, para você que tá aqui nesse vídeo, que é umas ideias de proposta de intervenção para aqueles 4 argumentos coringas que a gente viu. Quando você for argumentar sobre o descaso governamental, é interessante tu usar um ministério ou um dos 3 poderes, a gente tem o poder executivo, legislativo ou judiciário. Faça uma proposta de intervenção usando um desses agentes, que aí você vai conseguir, de fato, atenuar o descaso estatal.
Para a desigualdade social, é interessante você usar o poder executivo e a lei de diretrizes orçamentárias. No caso, o poder executivo é o agente e a lei de diretrizes orçamentárias é o como. O que é a LDO, tá? É a pasta do governo que direciona verbas para as ações estatais. Aí você vai fazer o que você quiser para atenuar essa desigualdade. Então, você vai dar um recurso, por exemplo, e você vai colocar esse recurso na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o Estado vai ter condições de executar essa tua proposta. É super coringa isso de lei de diretrizes também para o descaso governamental, tá? Lacuna educacional, é interessante você usar o Ministério da Educação, revisar a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, então inserir uma disciplina que vai falar sobre o assunto do tema de forma obrigatória nas escolas. E a inércia midiática, é interessante você usar ou as redes de TV nacionais ou as redes sociais, com parcerias com influenciadores digitais, para que esse tema seja abordado em rede nacional, nos locais que os públicos consomem conteúdo. Agora que você já foi recheado de informações até aqui, que eu espero que você tenha anotado tudo isso, você tem que planejar a sua redação. Lê os textos de apoio, você tem os repertórios nos eixos temáticos, você tem um repertório e argumento coringa, agora você já tem 4, você vai planejar a sua redação. Isso é avaliado na competência 3, então você tem que fazer um projeto de texto. Você vai anotar qual que é o seu repertório da introdução, qual que é o seu argumento 1, o repertório que comprova o argumento 1 e a solução do argumento 1. Você vai definir o argumento número 2, o repertório desse argumento 2 e a solução desse argumento 2. Quando você faz isso antes de escrever, você já fica com o texto pré-pronto e isso facilita muito a escrita da tua redação. É claro que para escrever uma redação que você não sabe nada sobre o tema, você precisa, principalmente, saber os repertórios nos eixos temáticos e ter os argumentos coringa, pelo menos aqui você já sai com 4, tá? Isso você tem que estudar ao longo do ano, por isso que você tem que se preparar. Prof, eu tô aqui no caso, assim, eu tô querendo fazer um tema de redação do cursinho, um tema de redação da escola que eu não sei nada sobre o assunto. Vê o eixo temático que esse tema que tu não tá conseguindo escrever se encaixa, pesquisa sobre esse assunto, do tipo os repertórios, não para o tema, mas para o eixo temático, para você começar já a construir a bagagem. Prof, mas assim, o tema, o que me aconteceu foi na escola e a professora não permite que a gente olhe o celular. Bom, aí é uma outra situação. Você vai olhar o tema e ver em que eixo temático que aquele tema se encaixa e pensar. Cara, vamos supor que seja tema de tecnologia. Você vai pensar que repertório, que filme, que série que você assistiu sobre tecnologia. Vamos supor, Black Mirror, é uma série que quase todo mundo viu. Ou Matrix, é um filme que quase todo mundo viu também. Aí você pensa sobre esse filme, essa série, e você tenta associar na introdução. É uma situação mais complicada mesmo. Aqui eu tô te dando as ideias já para você chegar na prova preparado, tá? Pensando que a gente está recém em abril e você vai poder ter todo esse ano para pesquisar isso. Eu já quis te dar um norte aqui, tá? E uma dica bônus é pesquisar temas variados nos eixos temáticos. Porque se você não sabe nada sobre o tema de redação, Girassol, isso não é um bom sinal sobre como que tu tá lidando com o estudo da redação do Enem. Você tem estudado temas muito específicos, do tipo, tu joga no Google assim: desafios para combater o extermínio das joaninhas no Brasil. Cara, isso é muito específico. Tu precisa pesquisar temas que falem de eixo ambiental, porque daí você vai ter escrito um tema sobre eixo meio ambiente e qualquer tema que for do eixo meio ambiente no Enem, tu vai estar mais confortável. Por exemplo, se tu vai pesquisando temas de Enem que seja assim: falta de infraestrutura escolar no Brasil. Pesquisa essa informação. Aí você vê, a gente tem menos infraestrutura nas escolas rurais, nas escolas de cidade menor, nas escolas públicas, tu já vai criando argumentos. E aí, vamos supor que no dia do Enem cai um tema sobre falta de incentivo à educação física. Educação física, eu preciso de infraestrutura, de quadra de professor, de bolas, de equipamentos. E isso não tem porque eu, ao longo do ano, já pesquisei falta de infraestrutura escolar. Aí você chega mais preparado para fazer a prova. Então, a minha dica final é: não pesquise temas específicos, pesquise temas gerais dentro dessas 7 áreas que eu mencionei. Tá bom, Girassol? Obrigada por ter assistido essa aula até o final. Inscreva-se aqui no canal para não perder as próximas aulas. Tchau!